Oi, gente, tudo bem? Hoje, sem muita delonga, né? Hoje, nós veremos os pronomes relativos. Você deve estar aí se perguntando, meu Deus, quando nós iremos concluir esse assunto de pronomes que eu não aguento mais? É um assunto extenso, né, gente? Mas a gente está já vencendo esse assunto aqui. Veja. Os pronomes relativos, a gente já viu que pronome é aquela classe de palavra que substitui ou acompanha. Decore isso. Vai substituir ou vai acompanhar substantivo, tá bom? Luciana, e por que pronome relativo? Porque aquele pronome, gente, ele vai se referir, ele vai ser relativo a um termo que você já citou antes. Então, esse pronome relativo, eu quero que você se lembre que esse pronome, ele tem uma função coesiva. O que é essa função coesiva? Ele tem a função de retomar, de se referir ou substituir palavras dentro de um contexto, tá bom? Então, veja, geralmente ele substitui uma palavra para fazer com que o seu texto ele não fique tão pobre, porque quando você escreve um texto e fica repetindo as mesmas palavras dentro daquele texto, ele vai ficar de uma forma muito pobre, de uma forma repetitiva, cansativa. Então, o pronome relativo, ele tem essa função de coesão, tem essa função de substituir ou de retomar termos que já foram citados antes. Então, veja aqui, ó. Veja esse exemplo aqui. Nós conhecemos o professor que ensina matemática. Veja aqui. Nós conhecemos o professor que ensina matemática. Veja, eu tenho esse substantivo aqui, é o nome de uma disciplina, e nós temos esse aqui. Se nós temos esses substantivos, os pronomes, eles devem estar próximos aos substantivos. Então, olha só. Nós conhecemos o professor que... Já aqui perto desse substantivo, nós não temos artigo, não temos adjetivo, não temos numeral e também não temos pronome, tá bom? Mas aqui perto desse substantivo, nós temos um pronome. Como assim, Luciana, pronome? Sim, esse é conhecido como o pronome relativo universal, porque ele serve para retomar ou para substituir seres, objetos, coisas, pessoas. Então, veja aqui, ó. Nós conhecemos o professor. O professor que ensina matemática. Então, veja, para evitar a repetição desse termo professor, o que nós fizemos? Nós fizemos a substituição do substantivo professor por esse pronome relativo aqui. Então, veja que quando você olha esse que aqui, ele está retomando, ele está substituindo, ele está se referindo a esse substantivo aqui. Nós conhecemos o professor, o qual ensina matemática. Geralmente, o pronome relativo, ele vai, gente, introduzir uma outra oração, mas que refere àquele substantivo que está anterior ao pronome relativo. Veja se você conseguiu entender o que eu disse. Eu disse a você que, geralmente, o pronome relativo, ele vai iniciar uma oração. Veja aqui, nós temos uma oração aqui, nós conhecemos. Professor, eu não sei fazer a contagem de oração.
Não se preocupe que a gente vai ver isso ainda com muita calma também. Nós conhecemos o professor. A gente vai determinar a quantidade de orações pela quantidade de verbo ou de locução verbal que existe naquela frase. Então, nós temos uma oração aqui, porque a gente tem um verbo, e aqui a gente tem outra oração, ó, que ensina matemática, porque nós temos outro verbo aqui, concorda? Pronto, nós temos duas orações. Então, a gente vai ver que, sintaticamente, o pronome relativo, ele vai ser responsável por introduzir outra oração, mas que está se referindo ao termo anterior. Veja, nós conhecemos o professor, é uma oração que ensina matemática. Essa oração aqui, que ensina matemática, está se referindo a quem? Você concorda que está se referindo a professor? Então, essa é a função do pronome relativo. É substituir ou retomar o substantivo que está imediatamente anterior, e ela também vai introduzir a oração que está falando sobre aquele substantivo. Então, veja, esse que aqui é pronome relativo. Por quê? Ele está se referindo a um substantivo anterior e é para evitar a repetição que eu fiz a utilização desse pronome relativo, tá bom? Esse termo aqui, ao qual esse pronome aqui ele está se referindo, ele recebe o nome de antecedente, porque é o que vem imediatamente anterior ao pronome relativo. Então, esse aqui, professor, é o termo antecedente desse pronome relativo que. Você conseguiu entender? Veja, esse pronome aqui, ele é um pouco mais complexo e ele é bem mais cobrado pelas bancas, justamente por causa da sua complexidade. Aí você deve estar olhando para mim dizendo assim, ok, professora, entendi. Só que eu tenho um problema. Esse que, ele tem várias funções. E em alguns momentos eu vejo que esse que, ele pode ser pronome relativo, ele pode ser uma conjunção explicativa, pode ser uma conjunção causal, ele pode ser uma conjunção subordinativa. É verdade, é uma conjunção integrante, né? Verdade. Mas as bancas, elas costumam confundir a cabeça do candidato apresentando orações, apresentando frases em que o que é pronome relativo ou frases em que o que é conjunção integrante. E eu vou explicar o bizu agora a você e você nunca mais vai esquecer essa explicação, tá? Gente, isso aqui é muito cara Sebrasp, muito cara Sebrasp. Sebrasp, ela gosta muito das funções do que e do se, tá bom? Então, preste atenção aqui. Só que, obviamente, a gente não vai esgotar o estudo do que e do se, aliás, do que agora, tá bom? A gente vai ter uma aula só para o que, o se e o como, tá? Então, veja só. Toda vez que você se deparar com uma frase e você ficar em dúvida a respeito se aquele que é um pronome relativo ou é uma conjunção integrante, o que é que você vai fazer? Você vai substituir o que por o qual ou a qual. Se a frase fizer sentido, é porque aquele que ele é pronome relativo. Mas todas as vezes em que você substituir o que por isso e a frase ela fizer sentido, é porque ela é uma conjunção integrante. Professora, não entendi. Você vai entender agora, tá bom? Preste atenção aqui. Ficou muito feio, né? Eu
comprei um sapato que está furado. Pronto, olha aqui, filhotinho de Deus. Olha aqui. A gente tem esse que aqui e a gente tem esse que aqui, tá certo? Eu quero que você me diga quando é que ele vai ser pronome relativo e quando é que ele vai ser conjunção integrante. Professora, mas eu não sei ainda os pronomes relativos. Calma, meu bem, calma. Eu vou já explicar a você. Primeiro pronome relativo que a gente está estudando é o que, mas eu vou já fazer uma tabelinha, vou já construir uma tabelinha com você, tá bom? Gente, a mancha da testa saiu, tá? Só que hoje eu tô com a cara extremamente acabada porque tô vindo de uma enxaqueca braba, no dizer do matuto. Então, meu semblante não tá dos melhores, tá? Mas eu tô melhorando. Veja aqui. Eu quero que você volte logo. Eu comprei um sapato que está furado. Eu disse a você que toda vez que você puder substituir o que por o qual e a qual e a frase fizer sentido, é porque aquele que, ele é pronome relativo. E todas as vezes em que você puder substituir o que por isso e a frase fizer sentido, é porque é uma conjunção integrante. Foi isso? Vamos olhar aqui. Eu quero que você volte logo. Veja, eu aprendi que eu tenho que fazer a substituição por o qual ou a qual, ou substituir a oração iniciada por quê, por isso. Então, o certo é eu dizer, eu quero o qual você volte logo, ou eu quero isso. Concorda que faz mais sentido se eu disser eu quero isso? Pronto. Então, esse que aqui, gente, veja, eu substituí por isso. Como eu substituí por isso, é porque esse que aqui é uma conjunção integrante. Agora, vamos para a segunda frase. Eu comprei um sapato que está furado. Vamos fazer a substituição por o qual, a qual, ou vamos fazer a substituição por isso. Eu comprei um sapato, o qual está furado. Faz sentido? Ou eu comprei um sapato, isso. Eu comprei um sapato, o qual, concorda? Veja, é meu termo antecedente. Luciane, como eu sei quando é que eu vou colocar o qual ou a qual? Veja, sapato é masculino. Então, eu vou ter que colocar a forma masculina, tá bom? Então, eu comprei um sapato, o qual está furado. Então, esse que aqui é pronome relativo. Pronto. Então, vamos deixar o que agora e vamos voltar aqui para a tabelinha que eu disse que a gente vai construir juntos. Lembram que eu falei que os pronomes relativos, eles se referem a um termo anterior. Lembram? Esse termo anterior, ele é chamado de antecedente. E você substitui esse termo antecedente, que é para poder evitar repetição, não é isso? Para o seu texto não ficar pobre. Ele tem uma função coesiva, de coesão. Pronto. Então, feita essa apresentação, essa pequena apresentação sobre o que é o pronome relativo, o exemplo, como tirar a dúvida se é um pronome relativo ou se é uma conjunção integrante, eu quero agora que você pare comigo e para a gente construir essa pequena tabelinha, porque nós temos, e aqui o espaço nem vai dar para fazer uma tabelinha, a gente vai ver a classificação desses pronomes relativos. Por quê? Porque pronome relativo
Eles podem ser variáveis e invariáveis. Quais seriam os invariáveis? Professora, preciso sim, precisa. Precisa decorar sim, tá bom? Quais seriam os pronomes relativos invariáveis? Nós só temos 3: que, quem e onde. Que, quem e onde. A gente vai já ver a utilização, o modo de utilizar cada um desses pronomes. Mas você precisa decorar que os pronomes relativos invariáveis são esses 3 aqui, tá bom? Que, quem e onde. Por que invariável? Porque, gente, a gente já viu que o pronome relativo vai se referir a um nome anterior, que a gente dá o nome de antecedente. E não importa se esse nome, se esse antecedente, ele está no masculino ou no feminino, se ele está no singular ou no plural. Esses 3 pronomes, eles não vão variar, eles vão permanecer com a mesma escrita, tá bom? E quais são os pronomes variáveis? Os variáveis, a gente tem o qual, que aí varia em a qual, os quais, vírgula não, as quais. A gente tem cujo, cuja. Tenho que decorar? Sim. Porque é classe de palavra fechada. A letra hoje não está colaborando. E a gente tem também quanto, que varia só em número. Não, quanto, quanta. Gênero e número. Quanto, quanta. Quantos, quantas. Pronto, gente. Esses são os pronomes relativos variáveis. Professora, preciso decorar? Precisa, meu bem. Precisa. Hoje a gente está chegando a um nível, em termos de concurso, de que apenas uma questão, gente. Coloca o seu nome na lista ou tira o seu nome da lista. A gente está lutando para ter o nosso nome na lista. Então, você decora letra de música com facilidade, né? Você decora meme, você sabe dancinha de TikTok, né? À vontade. Aí na hora de fazer o que é necessário, o que é obrigatório, você fica reclamando. Nada de reclamar. É HBC, hora bunda cadeira. Senta aí, pega esse papel que você está anotando aí e vai fazer o mapa mental por repetição. No instante você decora. Não tem dificuldade, tá bom? A gente agora vai ver a utilização desses pronomes relativos. Desses pronomes relativos, tá bom? Então, vamos começar pelo pronome que eu disse a vocês, que é um pronome universal. Como seria esse pronome universal? É o pronome que. Vou colocar em letra maiúscula. Meu Deus, Jesus, eu já fui alfabetizada. Eu sei escrever, mas eu não sabia que eu estava escrevendo, então deixa assim. Deixa ela com a letra feia dela, que vai ficar assim mesmo. Não sei o que foi isso. Vamos olhar o pronome relativo que. Gente, esse pronome relativo que,
A gente costuma dizer que ele é universal. Por quê? Porque ele pode substituir pessoas ou coisas. E geralmente, quando eu ensino o que, eu peço para que você já o faça de forma que acompanhe o estudo de o que, o qual, a qual, os quais, as quais. Por quê? Porque esse que, gente, eu já disse a vocês que quando a gente for tirar a prova, tirar a dúvida em uma frase, se é pronome relativo, a gente vai fazer essa substituição. Então, esse pronome que, ele tem valor universal. Igual essas expressões aqui, essa locução pronominal, o qual, a qual, os quais, as quais. Você está vendo que é uma locução? Porque, veja, eu tenho mais de uma palavra. Aqui é um pronome, aqui é uma locução pronominal. Lembra que eu disse que todas as vezes em que nós tivermos mais de uma palavra com valor de determinada coisa, é porque ela é uma locução. Então, veja, esse que, ele tem valor universal, ele é um pronome relativo universal. Por quê? Porque o antecedente dele, tanto pode ser coisa como pode ser pessoa. Ele vai retomar qualquer um. Coisa, pessoa, sentimento, qualquer tipo de substantivo, tá bom? Então, quando eu digo assim, este é o livro que comprei. Você tá vendo que esse que eu posso substituir por o qual? Este é o livro, o qual comprei. Então, ele é pronome relativo. E veja, ele está substituindo, ele está retomando uma coisa. Entendeu? Então, aqui poderia ser: essa é Maria de que falei, sobre a qual falei. Esse que você pode substituir por o qual ou a qual. E ele pode retomar pessoas, coisas, sentimentos, lugares, qualquer tipo de substantivo. Por isso que a gente diz que ele tem valor universal. Para você tirar a prova se aquele que realmente é um pronome relativo, você vai fazer a substituição por o qual, a qual, os quais, as quais. Se a frase fizer sentido, é porque aquele que é um pronome relativo, tá bom? Então, veja, basicamente é essa a diferença. O que, ele é um pronome relativo universal, ele é invariável, ele não varia nem em gênero, nem em número. Ele vai sempre se referir ao termo anterior, e esse termo pode estar no singular ou no plural, no feminino ou no masculino, tá bom? E o que, ele não vai variar. Já o qual e suas variações, como o qual, a qual, os quais e as quais, ele também vai se referir ao termo que vem antes, ao termo antecedente. Só que ele é um pronome variável, porque ele vai variar em gênero e ele vai variar em número. Então, vejam só. Ela é a professora que mora aqui. Ela é a professora. Ficou horrível, né? Ela é a professora que mora aqui. Ela é a professora a qual mora aqui.
Pronto, vamos ver esses dois exemplos aqui, ó. Ela é a professora que mora aqui. Veja, encontrei um que. Para eu saber se esse que é pronome relativo, eu posso substituir por o qual ou a qual. E fica exatamente dessa forma. Ela é a professora a qual mora aqui. Veja, o que está se referindo a um termo antecedente, só que ele não tem como ir ao plural, ele não tem como ir ao feminino, ele sempre vai permanecer sendo escrito dessa forma. Só que veja aqui embaixo, eu tenho a mesma frase, só que em vez de usar o pronome universal, eu utilizei a qual. Gente, esse aqui é um artigo que acompanha o pronome relativo. Esse a, ele vai concordar em gênero e número com o termo antecedente. Então, veja que professora está no singular e está no feminino. Então, o artigo, ele também vai para o feminino e para o singular para concordar, tá certo? Com esse termo antecedente. E qual é o pronome relativo? Vocês entenderam a diferença? Não é tão fácil, tá bom? Mas a gente vai praticando e aí a gente vai compreendendo melhor. Então, o qual, a qual, os quais e as quais, vocês já entenderam, né? Eu expliquei juntamente com o pronome relativo que. Vamos ver agora o pronome relativo. O pronome relativo quem? Deixe-me só grifar aqui, para vocês entenderem que é a mesma coisa. Só que, lembrem, esse que aqui, ó, esse que, ele é invariável. E aqui tá a sua versão variável, tá? Vamos agora olhar o pronome relativo quem? Pronome relativo quem? Pronome relativo quem? Gente, o pronome relativo quem, você só vai utilizar quando o termo antecedente for pessoa. Então, veja. Quando eu digo assim, Marli é a professora de quem falei. Por que eu vou utilizar esse quem? Porque eu vou me referir à pessoa. Então, veja só, vamos só colocar assim. Quando o termo antecedente for pessoa. Ah, professora, então eu tenho que decorar também, quando o termo antecedente for pessoa, a utilização dos pronomes relativos com toda certeza. Você tem que ter consciência e também muita tranquilidade quando você for fazer a utilização desses pronomes relativos. Por quê? Não é só ter um termo antecedente que eu posso fazer a utilização desses pronomes relativos. Cada pronome relativo, ele tem uma situação própria sobre a qual você pode utilizá-lo. Então, veja, quem, você acabou de entender, que o quem eu só posso utilizar quando o antecedente for pessoa. E deve ser sempre, 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 sempre antecedido de preposição. Deixa eu me colocar aqui também. Deve ser sempre antecedido de preposição. Então, vamos ver aqui um exemplo que eu dei. Eu falei alguma coisa de Marli, não foi? Marli é a professora de quem falei, de quem comentei, uma coisa assim, de quem falei. Veja, por que é que a gente vai utilizar esse quem? Porque esse quem, gente, ele está fazendo referência à professora. E professora é uma pessoa.
Tanto que a gente tem a confirmação aqui por meio de Marli. Então, esse quem aqui, você só vai se referir quando o termo antecedente for uma pessoa, tá certo? E ele sempre, sempre, sempre vai ser precedido, vai ser antecedido de preposição. Olha aqui o exemplo, o dia, ó. O dia é preposição. Então, cada pronome relativo, ele tem uma situação própria, uma situação específica que você deve utilizar. Veja agora o pronome relativo onde. É decorar mesmo, sabe? Não tem muito o que ser feito, não. É decorar, tá? Então, veja. O pronome relativo onde, você só pode utilizar onde quando for para você se referir a lugar. Preste atenção, porque a gente encontra muita situação em que o pronome relativo onde ele está sendo utilizado de forma errada. Então, você só vai utilizar a palavra onde quando for para se referir a lugar. E tanto faz ser lugar físico ou virtual, tá? Como assim, Luciana? Lugar virtual? Um lugar que você criou, um lugar que você inventou. Então, veja aqui. Porque, veja só, quantas e quantas construções a gente ouve assim. Eu assisti um espetáculo onde falava sobre Deus. Ó, eu assisti a um espetáculo onde falava sobre Deus. Olha, gente, quantas e quantas vezes a gente não vê construção desse tipo? Eu assisti a um espetáculo onde falava sobre Deus. Gente, espetáculo não é um lugar. Você não pode fazer construção desse tipo. Espetáculo é uma apresentação. E a apresentação não é lugar. É um show, um espetáculo, uma apresentação, não é lugar. Esse onde aqui, eu preciso que você entenda que esse onde só pode se referir a lugar, tá certo? Onde é pronome relativo, cujo antecedente tem que ser lugar, tá bom? Aí você vai e me diz assim, professora, mas eu já vi muito construções falando em onde, aonde e donde. Você já viu construção desse tipo? Já. Então, veja, vamos só relembrar aqui rapidinho. Gente, esse onde aqui é a nossa aplicação de pronome relativo original. É quando vai se referir a lugar físico ou virtual, um lugar que você criou. E esse onde, gente, ele indica um lugar estático, é um lugar parado. Veja, quando eu digo a rua onde moro é sossegada, veja que esse rua é um lugar parado. Não é um lugar que demanda movimento, é um lugar que está parado. Indica posição, posição estática. Já o aonde, gente, indica direcionamento, indica destino. É algo que demanda algum tipo de movimento, tá certo? Sempre vai exigir a preposição a, porque esse aonde nasceu justamente da preposição a com o onde, que é pronome relativo. Então, eu quero que você lembre que esse aonde indica direcionamento, direção, destino. Eu vou já dar um exemplo, tá? Destino.
E o donde, gente, indica a origem, procedência. Donde você é? Ai, Luciana, que coisa horrível, nem existe. Existe sim, nós não temos o costume de utilizar no nosso dia a dia, mas existe, tá certo? E eu particularmente acho uma construção belíssima. Então, o donde, ele vai indicar origem ou procedência. Meu Deus, que letra, procedência. Então, deixa-me dar aqui um exemplo para ficar mais fácil, tá? Veja, eu digo assim. Bom, vamos trabalhar primeiro com o onde. Olha esse pronome relativo aqui, ó. Onde. Esse pronome relativo, eu já aprendi que o termo antecedente... Ai, droga. O termo antecedente ao qual ele se refere tem que ser lugar. E é um lugar parado, é um lugar estático. Tudo certo? Então, veja só. Aqui, hospital é lugar estático. É um lugar parado. Eu só posso, a única expressão que eu posso substituir o onde é em que. Por que, Luciana? Em que? Porque o onde, ele exige essa preposição em. E o que, ele é pronome relativo universal. Este é o hospital em que nasci. Este é o hospital onde nasci. Veja que o onde, o seu antecedente é um lugar físico. Então, você quer tirar a dúvida se você pode ou não substituir por onde? Você tem que lembrar que a palavra antecedente tem que ser um lugar estático, um lugar parado, e você pode substituir por em que. Tá bom? Agora vamos ver o onde. Gente, esse onde você só vai utilizar quando o verbo ele exigir a preposição a. E esse a, ele vai se juntar a esse onde que é utilizado para lugares. Quando eu digo assim, ó. Ela vai aonde tem vontade. Ela vai aonde tem vontade. Olha esse pronome relativo aqui, ó. Luciana, é pronome relativo? Gente, isso aqui são variações do nosso pronome onde. Veja esse aonde aí. Você tá vendo que esse aonde, ele tá se referindo a lugar, porque quem vai a algum lugar, correto? Tá se referindo a lugar. Agora, veja só, por que é que eu vou usar aonde e não onde? Porque eu tenho que avaliar isso aqui, ó. Quem vai a algum lugar. Então, esse a, ele vai se fundir, ele vai se unir ao nosso pronome relativo onde. E aí, nasce aonde. Só que você tem que parar para analisar que esse aonde é só com verbos que indicam movimento, tá certo? Direcionamento, indica destino, ou seja, pressupõe movimentação. O onde não, pressupõe um lugar parado. E esse aonde, ele exige esse movimento, esse direcionamento, esse destino, tá bom? O donde, né, ele vai ser utilizado quando você precisar utilizar a preposição de, indicando origem, destino. Veja só esse exemplo aqui. Donde ela vem assim? Veja, quando
eu utilizo esse pronome relativo donde, eu estou indicando, eu estou perguntando a origem, ou seja, de onde, de qual lugar ela vem assim. Quando eu pergunto sobre a origem, né, eu vou fazer a junção do de mais onde. De onde ela vem assim. Aí nasce essa palavra donde, que indica a origem. Qual a origem do lugar que ela vem? De onde ela vem? Então, é a partir daí, desse uso, que você vai precisar analisar a frase, o verbo, o substantivo, para você fazer essa substituição correta. Tá? Vamos ver o pronome relativo quanto, quanta, quantos, quantas. Quanto e variações, vocês entendem aqui, né? Quando é, gente, que a gente vai utilizar esse pronome relativo quanto e quanta? Quando a palavra antecedente, ela der uma ideia de quantidade. Veja só, geralmente a gente vai ter um aposto resumitivo em tudo ou nada. Deixa eu explicar isso aqui, como é que fica, tá? Quando o termo antecedente der uma ideia de quantidade. Assim, ó, olha o exemplo. Quando eu digo assim, isso é tudo quanto quero. Isso é tudo quanto quero. Veja, esse quanto aqui, ele está se referindo a uma palavra anterior que indica quantidade. Porque você precisa aprender esse manejo, tá? Esse manejo do pronome relativo. O pronome relativo, gente, sempre vai se referir a uma palavra anterior. Então, você pegou o pronome relativo e vai analisar o termo antecedente, tá bom? Por quê? Porque pronome relativo, o seu manejo é se referir a uma palavra anterior para poder evitar essa repetição de palavras, tá bom? Então, esse quanto, quanta, quantos e quantas, a gente vai se referir a um termo anterior quando ele resultar em quantidade, palavra que resulta determinada quantidade. E eu quero falar com vocês ainda, antes da gente chegar no cujo, cuja, cujos e cujas, que tem gente que tem bastante dificuldade, eu quero falar sobre duas palavrinhas que não nasceram, pronome relativo, não estão na nossa lista, né, de pronome relativo, mas dependendo da situação, elas podem funcionar como pronome relativo, que é o caso de como e quando, tá bom? Primeiro a gente vai falar sobre como. Que letra, Senhor! Olha, quando é que a gente pode utilizar essa palavrinha, né? Ela tem algumas funções e entre elas, pronome relativo. Quando é que eu vou utilizar o como quando o pronome relativo? Quando o antecedente, quando a palavra antecedente, quando a palavra antecedente denotar, ou seja, explicar, trouxer um sentido de modo, maneira, forma e similares. Quando eu digo assim, ó, essa é a forma como me
comporto. Olha aqui, ó. Olha esse como. Tá vendo como? Pronto. Olha a palavrinha antecedente. Forma. Esse é o jeito como me comporto. Esse é o modo como me comporto. Essa é a maneira como me comporto. Entendeu? Então, todas as vezes em que você tiver a palavrinha como e a palavra antecedente denotar modo, jeito, maneira, forma, esse como, ele está trabalhando na frase que você está analisando como pronome relativo. E a gente ainda pode falar no pronome quando. Ah, Luciana, mas quando eu aprendi que é uma conjunção subordinativa temporal de tempo? É, justamente. Só que quando essa palavrinha quando, ficou complicado agora, né? Quando essa palavrinha quando, ela estiver se referindo a um termo antecedente, e esse termo antecedente, ele der uma ideia de tempo, então ele vai funcionar na frase como pronome relativo, tá? Vamos ver aqui quando, eita Deus, quando a palavra antecedente meu Deus do céu, quando a palavra quando a palavra antecedente denotar tempo. Quando eu digo assim, foi a época quando tudo ocorreu. Ah, que construção feia, Luciana. Foi a época quando tudo ocorreu. É feio, mas é correto, tá? Não é porque você acha estranho que está errado. Olha aqui o quando. Aí você para e vai analisar o termo antecedente. Você tá vendo que época me dá uma ideia de tempo? Pronto. Então, esse quando, aí, ele é pronome relativo. Por quê? Porque o quando se referir a um termo que denota tempo, gente, ele está funcionando como pronome relativo, tudo bem? Agora a gente vai, eu acho que não ficou dúvida, é mais uma questão de decorar mesmo, em que situação eu posso utilizar cada pronome relativo, gente, não tem muito o que fazer, tá bom? É você parar, decorar quais são, decorar a situação em que você pode utilizar cada um, porque português tem muito disso. E você tem que ir para a prova sabendo exatamente em que situação você pode utilizar, tá bom? Não tem muito o que fazer. Ah, não gosto, problema teu. Ah, não quero, é cansativo, problema teu também, tá? Não posso fazer nada por você nessa situação. É você deixar de preguiça, tira mais um pouco do teu tempo que você utiliza aí Instagram, TikTok, Facebook, o que é mais? Threads, o Twitter, aquele do passarinho, né? Twitter, nem sei se existe mais. E estudar mesmo, principalmente para você que está em época de pós-edital. Para de chororô, porque Deus não acha você mais merecedor do que os outros não, tá? Faça o seu, seja forte e corajoso. É o que diz lá no livro de Josué. Josué estava morrendo de medo de entrar na terra prometida. Ele não queria conduzir o povo, porque o povo de Israel era um povo que reclamava, era um povo pecador, era um pessoal que estava sendo abençoado por Deus, e mesmo assim eles conseguiam desagradar a Deus e eles reclamavam de tudo. E aí, quem era o responsável por fazer essa condução dos israelitas até a terra prometida, que era Canaã, era Moisés. Só que Moisés, ele desobedeceu a Deus em determinado momento, porque
Deus, o pessoal reclamando que estava com sede, e Deus pediu a Moisés que ele tocasse, falasse a rocha, né? E Moisés, em vez de ele falar, de ele tocar a rocha, ele feriu a rocha, ele bateu com força na rocha. E essa situação fez com que Deus ficasse triste com ele. E por conta disso, Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida. E Josué era muito novo, né? Haviam outras pessoas que aos olhos de Josué eram bem mais capazes de conduzir aquele povo para a Terra Prometida. E aí Josué ficou com muito medo. E aí foi que Deus falou essa frase tão famosa, né? Deu essa ordem tão famosa que as pessoas tiram do contexto, muitas vezes sabem nem qual foi o contexto que Deus falou e colocam de toda forma: seja forte e corajoso. Ou seja, Josué, seja forte e corajoso. Você é o meu escolhido para conduzir o meu povo à terra prometida. Você vai levar o meu povo a Canaã. Então, a mesma coisa, seja forte e corajoso, né? Muitas e muitas e muitas vitórias, elas só vêm depois de uma grande batalha. Então, talvez você esteja passando por uma batalha muito grande, você está abdicando de sono, de contato com sua família, de lazer, mas seja forte e corajoso, tá certo? Porque vai valer a pena, tá? Agora, só que é bem simples, gente. Não reclamem não, tá? É muito simples essa questão dos pronomes relativos. É sentar e decorar mesmo, tá? Sem muito gueri-gueri. Então, a gente agora vai entender o uso do cujo e suas flexões. Porque tem muita gente que tem dificuldade. Ficou horrível, né? Que tem muita dificuldade de utilizar o cujo. Eita Deus, socorro Deus, socorro Deus. Cujo e flexões. Então veja. Gente, cujo é um pronome variável, cujo, cuja, cujos e cujas, tá bom? Esse pronome cujo, ele sempre vai estar entre dois substantivos. Primeiro mandamento, vamos colocar aqui. É variável. Sempre estará entre dois substantivos. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. O cujo, eu vou colocar assim. Ele sempre vai estabelecer uma ideia de posse do segundo sobre o primeiro, mas ele vai concordar com o substantivo posterior. O cujo vai estabelecer. Eu vou já dar um exemplo, gente, vai ficar mais fácil. Eu quero só anotar eu costumo dizer que são os mandamentos do cujo, para a gente depois verificar isso nas frases, tá bom? O cujo, ele vai estabelecer uma ideia de posse do segundo para o primeiro. Mas ele vai concordar com o substantivo posterior, com o segundo substantivo, tá?
substantivo posterior. Gente, o cujo nunca vem seguido de artigo. Depois de cujo, você não pode dizer cuja a mãe, cujo o pai. Depois de cujo, nunca você usa artigo, tá bom? Agora sim, ele vai aceitar a preposição antes dele, né, que pode ser até o a, que a gente não pode confundir com artigo, caso o verbo ele peça. E ele também não pode ser substituído por qualquer outro pronome relativo. Onde tiver essa ideia de posse do segundo pelo primeiro, você só pode utilizar cujo, você não pode substituir por outro, tá? Nossa, muita coisa, Luciana, do cujo. É sim. Por isso que é tão difícil de utilizar o cujo de maneira correta. Não pode ser substituído por outro pronome relativo. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Quando eu digo assim, o aluno cuja professora reprovou. Eita, que letra horrível. O aluno cuja professora reprovou está chorando. Pronto. Vejam aqui. Vocês estão vendo que eu tenho o pronome relativo cuja, certo? Vamos avaliar aqui. Veja, a gente aprendeu que ele é variável. Ele sempre vai estar entre dois substantivos. Olhem aqui. Substantivo, substantivo. O cujo está entre dois substantivos? Ok. Ele é variável? É, porque a regra me diz o seguinte, ó. Que ele vai concordar em gênero e número com o substantivo posterior. Então, veja, professora é singular e professora é feminino. Então, cuja também está no singular e no feminino. Ele concordou em gênero e número com substantivo posterior. Concorda? Deixa eu me apagar aqui para não ficar tão feio. O cujo vai estabelecer uma ideia de posse do segundo para o primeiro. Veja que o cujo, ele não vai admitir que você utilize aqui, depois desse pronome, artigo, tá bom? E ele não pode ser substituído por qualquer outro pronome relativo. Eu vou fazer uma resolução de questões com vocês na próxima aula, tá certo? Sobre pronomes relativos. Mas esses que eu acabei de passar são os pronomes relativos e os seus usos, tá bom? Seus respectivos usos. Então, na próxima aula, eu vou resolver uma questão com vocês e vou falar um pouco sobre regência. Como é que a gente vai fazer a regência verbal ou regência nominal utilizando os pronomes relativos, tá bom? Até a próxima.